Amados, aproveitando os irmãos que ainda se encontram em pé, reverência à palavra de Deus, eu gostaria de ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14, amém? Para ser mais preciso, nós vamos então aqui a partir do versículo de número 14, ou seja, Ezequiel 14, verso 14. Todos encontraram? Amém? Estão localizando, né? Aguardar os irmãos todos localizarem, né? Encontrarem aí o texto, para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Ezequiel 14, verso de número 14. Encontraram? Fácil, né? Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler aqui alguns versículos. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O versículo de número 15 diz assim: se eu fizer passar pela terra novas alimárias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Amém? Amém. Podeis assentar, amados. São 20 horas, eu creio que Deus vai falar grandemente conosco aqui esta noite, nesta noite, porque Deus já tem falado com a igreja do Senhor, amém? Deus já tem falado comigo, Deus já tem falado com você durante esse culto, e eu, sinceramente, acredito que, principalmente para quem já estava aqui desde o começo, aqui na escola dominical, né? Deus já tem falado tanto aqui conosco que nós já estamos satisfeitos, podemos ir para casa, para o nosso lar hoje, porque nós já estamos alimentados de ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, amém? Mas para fechar esse domingo, né, porque já estamos quase encerrando aí o dia de hoje, né, estamos agora durante essa noite, então para nós finalizarmos esse dia de domingo aqui com chave de ouro, nós vamos então entender aqui um pouquinho mais da palavra de Deus, algo importante que está destacando os dias atuais, né? Um tema que tem destacado muito os dias atuais, que é essa realidade que nós vivemos, né? Muitas das vezes estamos preocupados, né? Por mais que às vezes a gente fala, isso daí não está ocorrendo diretamente aqui em nosso país, né? Mas muitas pessoas nesse exato momento, amados, estão perdendo as suas vidas, estão morrendo, estão padecendo. E é importante sim nós destacarmos esse tema atual, que é a questão do fim do mundo. Porque o fim do mundo está próximo. Como disse aqui, há poucos instantes, o nosso irmão Otávio, né, o cooperador Otávio, ele destacou que o inferno não é para nós, amém? Que somos conhecedores da palavra de Deus, que guardamos a palavra de Deus em nosso coração, que praticamos a palavra de Deus, amém? Provavelmente o inferno é para aquelas pessoas que vão apenas estar, que estão permanecendo desapercebidas, pessoas que estão permanecendo em situações, digamos assim, de rebeldia com Deus. Mas eu louvo a Deus que aqui a Igreja Salvação em Cristo prega a palavra do Senhor, prega a verdade, né? A gente às vezes entende o quanto é importante estarmos aí participando dos ensinamentos bíblicos, né? Participando também desses estudos bíblicos que são promovidos aqui na igreja, né? Na direção aí do pastor Ismael, tem destacado muito aí a escola dominical, né? E Deus tem trabalhado de uma forma maravilhosa, amados. Deus tem esclarecido as nossas mentes, dando a nós, né, o privilégio do entendimento da palavra de Deus.
O que é muito importante, algo muito importante nos dias de hoje, amém? Porque antes de eu chegar nessa palavra, eu estava na dúvida, Senhor, eu não sei se eu falo sobre, primeiramente, o Senhor, Jesus, né? Vamos falar de Jesus, para ser mais exato, né? Eu não sei se eu falo de Jesus lá em Mateus, se eu falo de Daniel, porque eu estava com um desejo muito grande de trazer um estudo hoje sobre a vida de Daniel, ou se eu falo sobre as profecias de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Mas, de tudo um pouco, eu creio que Deus tem para nós aqui um resumão. Aleluia! Para nós aqui esta noite, nesse culto abençoado, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para as coisas que poderão vir aí pela frente, amém? Eu não sei, pode ser de repente essa semana, a próxima semana ou a outra, mas eu sei que esta noite Deus escolheu um momento exato para preparar a sua igreja, para edificar a sua igreja, porque Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está voltando. Aleluia! As paredes vão continuar aqui, mas Jesus virá e vai recolher a sua igreja. Aleluia! Nós cremos no arrebatamento do Senhor, amém? Quem quer ficar aqui, diz eu. Os irmãos estão espertos, né? Eu faço algumas perguntas já para ver se os irmãos estão atentos aí, mas realmente os irmãos estão preparados, estão atentos. Quem é que quer subir com Jesus, diz eu. Amém? Nós desejamos subir com Cristo. Aleluia! Nós almejamos isso. Nós realmente queremos, né, acesso a esse privilégio da salvação em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, por esse motivo, eu quero falar também algo muito importante aqui, porque esse texto aqui, ele me traz a entender não apenas esses 3 livros, mas é um grande estudo que pode falar sobre toda a vida de todas essas pessoas que nós acabamos de ler aqui, que estão mencionadas no verso 14, né? Seria Noé. Nós sabemos a importância de Noé em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempos em que a humanidade decidiu se rebeliar contra Deus, decidiu não ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu? Houve o dilúvio. Foi permissão de Deus? Foi permissão de Deus. Muitas pessoas morreram? Muitos morreram. Muitos perderam a vida, né? Tanto homens como animais, né? Todos animais, muitas até aves. Então o Senhor, ele preparou uma arca na época de Noé para recolher o seu povo, para eles não padecerem, né? Não perecerem ali por causa do dilúvio. E às vezes tem dias que chove tão forte aqui em São Paulo, né? Que parece que vai acontecer um dilúvio. É só o céu começar a ficar um pouquinho fechado, começar a chacoalhar as nuvens aí, e aí começa as ruas a ficar alagadas, não tem estrada que se sustenta, né? O transporte vira um caos, daqui a pouco a cidade está fechada, está um caos, né? Tudo alagado por aí. E olha que nós estamos, né, no ano de 2026. Mas só que Deus já previa tudo isso já antes, né? Eu vou falar até antes da vida de Jesus aqui na Terra, né? Quando Jesus estava aqui na Terra, já há mais de 500 anos antes, Deus estava já trabalhando na vida de Daniel. Aí nós vamos falar sobre o profeta Daniel. Falar sobre o profeta Daniel é uma coisa maravilhosa, amados. O profeta Daniel também, ele é uma referência muito grande para todos nós cristãos, na questão de exemplos, né, de oração, dedicação, a palavra de Deus, a vontade de Deus, né, a questão também da disciplina de estar orando. Foi tudo aquilo que o pastor Ismael também falou alguma coisa aqui, na escola dominical, né, como é importante estarmos, porque muda todo o nosso caráter, né, podemos assim dizer. E Deus tratou na vida de Daniel de uma forma maravilhosa, né? Que Daniel, amados, após viver um episódio muito difícil, muito terrível, mesmo assim, ele foi provado, né? Porque Daniel, ele passou por grandes momentos difíceis, amém? Mas precisamos considerar que Daniel,
né, cujo nome ele significa Deus é meu juiz, né? E tanto um personagem principal como o autor do próprio livro, né, que leva o seu nome, Daniel. E, enfim, a autoria de Daniel não foi somente declarada explicitamente, né, como foi escrito lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, como também subentendida, né, pelas numerosas referências autobiográficas, né, que o livro tem, amém, possui. E aí nós podemos então destacar então que a data a data em que foi escrito esse livro de Daniel foi em torno do ano cerca de 536 a 530 antes de Cristo. Amém? Aleluia. Então, principalmente o tema desse livro de Daniel, ele fala sobre a soberania de Deus na história. Ou seja, amados, não é diferente. A soberania de Deus continua intacta em toda a história humana, inclusive nos dias de hoje. Amém? Mas para mim deixar um pouco claro, eu queria trazer uma mensagem aqui também do próprio Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Evangelho de São Mateus, amém? Uma referência de Cristo Jesus, porque Cristo, ele é a nossa principal referência. Aleluia. Na questão da oração, da dedicação, né? Claro que Daniel também mas Cristo é Cristo, Cristo é Deus. Amém? Cristo Jesus, ele é nosso Deus, é o Filho de Deus, né? E hoje ele está, então, ao seu lado, né? Ao lado do trono da graça do Senhor, intercedendo, né? Pelo Pai, né? E ouvindo as orações através do Espírito Santo, né? Que através o próprio Espírito Santo, ou seja, o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, está ao lado do Senhor, nosso Deus, né? O Pai. Porém, ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que intercede por nós. Aleluia! Glória a Deus! Que leva a nossa súplica até o trono da graça. Então, de uma certa forma, se Deus, ele é Espírito, ele é o Filho e ele é o Pai, e estão unificados, ou seja, Jesus, ele é Deus. Amém? Então, nós cremos em Jesus como sendo o nosso Deus, único e Salvador. E aqui, então, Jesus em vida, aqui no verso de número 15, do capítulo 24 do livro de Mateus. Por que eu estou falando sobre isso, amado? E sobre dias atuais? Porque nós sabemos que agora estourou essa guerra recente lá no Irã, né? Ou seja, Israel e Estados Unidos contra o Irã, e acabou afetando vários outros países ali, fechando o Golfo de Hormuz, né? Onde que impede a principal fonte econômica ali do Oriente Médio e do mundo, que afeta o mundo inteiro com relação à questão de petróleo. E sem petróleo, enfim, afeta várias áreas em todo o mundo, né? Em todo o planeta, porque sem o petróleo os carros não circulam, os ônibus não circulam, os transportes não funcionam, e automaticamente os outros demais recursos que precisam do transporte para chegar até os, digamos assim, os comércios em geral, para poder chegar até nós, serão afetados, amém? Por causa de uma guerra. Ou seja, por causa da guerra entre aqueles homens, muitas outras pessoas estão sendo afetadas. Por esse motivo, então, eu trago esse tema importante aqui esta noite. Enquanto nós estamos aqui sentados, né, confortáveis aqui nesse templo, ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas estão sofrendo porque perderam seus entes queridos em meio a tanta guerra, em meio a tantas situações, né? Mas nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, entendendo o que está escrito aqui, a palavra de Deus, referente a todos esses acontecimentos dos últimos dias, amém?
Então, o verso de número 15 do capítulo 24 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Amém? Por isso que nós estamos lendo e tentando entender um pouco desse conteúdo que eu acabei mencionando, inclusive. O próprio Senhor Jesus, nesse sermão, ele citou o profeta Daniel. Amém? Daniel, porque o livro dele acabou se transformando numa grande profecia, principalmente no capítulo 12, né? Capítulo 12, e eu acho muito bacana lendo ali o livro inteiro de Daniel, porque ele tem apenas 12 capítulos, né? Então é fácil de ler e compreender, mas vai principalmente apontar para o fim dos tempos. Amém? Continuando então aqui, o verso de número 16 diz assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Dá só uma pausa aqui, só para a gente meditar um pouco no que acabamos de ler, amados. Ou seja, às vezes a gente fala, mas o dia está passando muito rápido. Quantas vezes a gente não fala, poxa, o dia passou uma semana, hoje já é domingo? Nem parece, né? Mas já estamos em 2026 já. Ou seja, os dias estão abreviados. Por quê? Por causa que o Senhor, ele tem outros planos que, digamos assim, por motivo de força maior, o Senhor teve que abreviar os dias por causa dos escolhidos. Amém? Porque Deus, ele se importa com os escolhidos. E aí vem aquela mensagem em que eu complemento aí o texto que o nosso irmão cooperador Otávio mencionou. O inferno não é para nós, ou seja, se você se considera um escolhido de Deus, o inferno não é para os escolhidos. Amém? O inferno é para os desobedientes, para os filhos da desobediência, aqueles que permanecem sem o conhecimento de Deus. Amém? Se você tem conhecimento de Deus, você tem acesso à graça, então levante a sua mão, dê glória ao Senhor, porque o Senhor, ele tem muitas bênçãos na sua vida e na sua família, na sua parentela. Amém? Se você crê na palavra do Senhor, você tem que levantar a mão e agradecer ao Senhor todos os dias pelo ar que você respira, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas barreiras, mesmo diante das coisas que às vezes não saem do nosso jeito que nós queremos, mas pelo menos saiu alguma coisa. Amém? Porque muitas pessoas, infelizmente, não têm esse privilégio, né? E quando encerra, então encerrou tudo. Amém? Ou seja, quando passar a régua, acabou, não tem mais como chorar. Amém? Aqui diz então o verso 23 do capítulo 24, né? Eu estou lendo a palavra do Senhor, complementando aqui todo esse conteúdo para que nós possamos compreender um pouquinho melhor, né, essa palavra e entender como devemos aplicá-la na nossa vida nos dias de hoje. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até quem? Os escolhidos. Amém?
Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver cadáver, aí se juntarão as águias. Amém? Enfim, amados, esse sermão ele ainda continua sobre a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Sobre a questão da vinda do Filho do Homem, que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas o mais importante, deixa eu ver, já falta ainda 10 minutos para a gente poder anexar os conteúdos. Já estamos encerrando Aleluia, Deus. a mensagem. Mas eu quero que você reflita o que Deus tem na sua vida hoje preparado para você. O que Deus tem feito por você, para você estar aqui hoje. E o que Deus ele ainda vai fazer e pode fazer por você, para que você permaneça na sua presença, na sua graça. Amém? Deus ele tem o poder de abençoar a gente de grandes formas, de maneiras sobremaneiras, não temos dúvida disso. Sabemos que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Mas sabemos que Deus ele também, às vezes, ele não permite com que a gente tenhamos acesso a tantos bens de alguma forma, porque senão nós estaríamos perdidos, nós estaríamos sujeitos à perdição. Amém? Aleluia! Mas nós cremos que Deus ele tem sustentado as nossas vidas de uma forma especial, Aleluia. de uma Glória a forma Deus. maravilhosa, assim como também foi na vida de Daniel. Amém? Aleluia. Porque Daniel, a vida dele também não foi fácil. Embora Daniel, ele era um jovem, né, podemos assim dizer, principalmente quando ele foi feito cativo, né? Daniel ele teve que ser forçado a ir para um lugar em que ele não tinha desejo de ir, mas ele foi obrigado por causa justamente dessas guerras, né? Então, devido às guerras, ele foi feito cativo, né? E foi de uma certa forma conduzido para um determinado lugar em que ele teve que agradar, né? Mesmo como cativo, ele teve que ir para um lugar em que ele não tinha intenção nenhuma, mas ele acabou tendo que ir para aquele lugar, e mesmo assim, apesar de tantas situações de adversidade, ele permaneceu fiel ao Senhor. Amém? Aleluia. Ou seja, mesmo diante das adversidades, nós precisamos ser fiel ao Senhor, porque é nas adversidades que o Senhor está provando o seu servo, é nas adversidades que o Senhor ele está provando a sua igreja, é nas adversidades que Deus está provando os seus escolhidos, para saber se realmente você vai permanecer firme até o final. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui também um trecho aqui em Daniel capítulo 9, verso de número 17, e diz assim, que se refere também a esse texto que nós acabamos de ler agora em Mateus. Amém? O verso 17 diz assim, capítulo 9 de Daniel: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Esse texto aqui, amados, é praticamente a menção que o Senhor Jesus aqui no capítulo de número que nós acabamos de ler agora, amém? Mateus capítulo 24, logo aqui no verso de número 14, ou melhor, no verso de número 15, no capítulo 24, verso 15, onde que Jesus disse, né, no sermão: quando pois vides
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, amém? Ou seja, é sobre esse texto aqui que nós estamos lendo, amém? Está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí nós vamos ler então para nós entendermos, amém? Verso 17: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Amém? Praticamente aqui, amados, é uma oração. E essa oração eu gostaria de fazer com a igreja. Amém? Nós vamos ler esta oração e vamos orar juntos, assim como Daniel orou para o Senhor, em meio às assolações, né? Em meio às dificuldades. Amém? O verso de número 18 diz assim: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém? O verso 19 diz: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. O verso de número 20 diz: Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Coisa maravilhosa, minha amada. Glória a Deus. Aleluia. Quem lê, entende. Aleluia. Quem lê, começa a compreender aí o mistério de Deus na vida de Daniel. Amém? Ou seja, ele estava no sacrifício da tarde, orando e suplicando e pedindo a misericórdia do Senhor e clamando a Deus. Porque às vezes, amados, mesmo com tanta responsabilidade que Daniel tinha naquela época, ele tinha um cronograma ali para estar orando diariamente. Ele orava na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na madrugada, né? Ele tinha os seus horários ali fixos ali para orar. Eu não sei, de repente você pode também estar fazendo um horário fixo para você orar. Quem sabe você fazendo um horário de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas para você dobrar o seu joelho e orar. Nem que seja 5 minutos, começa talvez com 1 minuto, depois você pula para 2, depois você pula para 3, depois pula para 4, para 5, né? Ou quão bom seria se toda a igreja pudesse estar num propósito, orando ao Senhor, e todos os dias da semana, sei lá, começando 6 horas da manhã, 6 horas da manhã orando, depois mais 3 horas, 9 horas da manhã orando, mais 3 horas, meio-dia orando, mais 3 horas da tarde orando, 6 horas da noite orando, fechando um ciclo de oração, toda a igreja buscando a um Deus, pedindo a misericórdia, pedindo perdão dos pecados, clamando não apenas pela sua vida, pelos seus pecados, mas pedindo o perdão da humanidade que está à sua volta, do seu povo que está à sua volta, dos brasileiros que estão vivendo aqui no Brasil, porque os efeitos daquela guerra que está ocorrendo lá já está tendo efeito aqui no Brasil. O preço do combustível já está um absurdo e ainda a tendência é cada vez mais aumentar. Vários efeitos que isso vai acabar ocorrendo. Infelizmente, talvez se chegar a um ponto em que subir demais o preço do combustível, a gente não vai mais ter como
transporte aqui no país. Imagina, se a gente não tiver transporte, como é que a gente vai vir? Como é que a Claudiné vai vir de lá, né? Pastora Claudiné, pastor Ismael vai vir de lá de Guaianazes, né? Sem transporte. Para cultuar o Senhor não vai ter como, amados. A pastora também não vai ter como vir. Mas hoje, graças a Deus, nós temos condições, porque o Senhor Ele tem nos dado essas condições para nós virmos buscar o Senhor. Então nós viemos adorar a Deus, nós viemos clamar ao Senhor, nós viemos buscar ao Senhor, né? Nós saímos de longe para vir aqui para o Jardim do Céu, para o Grajaú, exaltar o nome do Senhor e dizer que Ele vive em nossas vidas. Amém? Ele vive em nossas vidas. Ele vive em sua vida, meu irmão, minha irmã. Então levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos estar sempre buscando o Senhor. Amém? Quem puder vir nos cultos também de oração, que é importante, na terça-feira seria bom. Amém? E o horário já foi embora. Então nós estamos encerrando aqui essa pregação dizendo: levante-se como Daniel na presença de Deus. Amém? Ore, busque ao Senhor. Amém? Isso é recomendação do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus reconheceu, né, na face da terra as orações de Daniel. Amém? E a importância dessas orações na vida dele. Então não dá mais para mim falar sobre a vida de Daniel hoje, mas que eu gostaria muito de trazer numa outra hora. Amém? Mas eu creio que Deus já falou grandemente com a sua igreja esta noite. Amém? Dias difíceis virão, mas se nós estivermos debaixo da presença do Senhor, então nós seremos agraciados, abençoados em nome de Jesus. Quem quer diz amém? Amém! Então se levante, vamos fazer oração do encerramento, oração final. Nós estamos finalizando o culto esta